Vamos fazer contato com a cientista política, antropóloga e especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Tá me ouvindo bem, você e seus ouvintes? Estamos, você está ouvindo bem a gente aqui? Tô te ouvindo e te vendo. Ah, que bom. Jaqueline, a Hum. gente quer começar falando aqui a respeito da nota, né, do general Augusto Heleno, fazendo uma ameaça quase não tão velada assim ao Supremo Tribunal Federal. Ontem também o presidente Jair Bolsonaro mencionou ali o ministro do Supremo, Celso de Mello. A gente tem aí cada vez mais manifestações públicas de militares expondo na prática a democracia brasileira. Como é que você vê esse cenário, Jaqueline? Olha, eu gostaria de começar pela reunião, para a gente poder entender um pouquinho tudo isso, se for possível. Por favor. A primeira coisa é que naquela reunião que foi autorizada, né, foi autorizado o vídeo, e o vídeo dá uma dimensão de verdade ao texto degravado que nós já tínhamos acesso em pedaços. Então, quando a gente vê alguma coisa, a visão dá a dimensão, dá a ideia de que é uma realidade mais real. Ali, o que nós vimos? Nós vimos que o Brasil não participou daquela reunião, os temas nacionais não chegaram para a reunião, os problemas vividos no país não chegaram. Isso quer dizer que ali não tinha um plano nacional para o país, políticas públicas para o país. Se você observar, os xingamentos do presidente não causam qualquer mal-estar em ninguém, parece uma coisa normal, parece que todos eles estão acostumados com esta forma, né, como se estivesse resolvendo assuntos na birosca da esquina ou num cassino. Né, as pessoas estão acostumadas. O que parece ali? Parece que o presidente é voluntarioso, não gosta de ser contrariado, quer os seus pedidos pessoais sendo atendidos numa lógica direta e autoritária. E como é que funciona aquilo ali? Parecia que ele entregou para cada um uma sucursal, né, um pedaço da birosca. E a cada um ali representa uma corporação e seus interesses particulares. Ou seja, o que nos tinha naquela reunião era o espírito democrático e republicano. Ou seja, cada ministro está ali para atender seus interesses corporativos e das corporações que representam. E tudo com muita pressa, porque quanto mais rápido, mais a capacidade de destruir, de se apropriar, de desregular, como é o que apareceu ali. Então, se a gente olhar, né, o cenário é esse. Né? Por isso que o presidente, está sempre cobrando que atendam aos seus pedidos pessoais. Ó, resolve o problema do meu amigo aí. Ó, não quero que tal coisa aconteça. Pô, fulano, qual é? Além disso, ficou nítido para nós que a estrutura de inteligência que serve ao presidente é uma verdadeira central de fofocas ou uma BIM do B, não é mesmo? De uma rede de amigos e conhecidos, né, policiais, que, aliás, fazem parte de sua base eleitoral, né, que ficam batendo no ouvido do presidente. Quer dizer, a lógica é uma lógica conspiratória, persecutória, de tá na nossa vez, agora a gente vai se dar bem. É isso que aquela reunião mostrou, não era uma reunião de trabalho. Da mesma maneira, os três generais, a impressão que dá é que aquele sargento e cabo estavam indo lá para o STF fechar o STF, deram meia volta a volver e caminharam até o Planalto, voltaram para o Planalto, para a presidência, né, para dar uma ordem unida naqueles três generais. Que se a gente também olhar na cena, fica muito nítido, que, aliás, eles são generais de reserva, portanto, eu nem sei por que usam o termo general, né, como parte do seu sobrenome, do nome, isso pode ser um rito militar, mas eles estão cumprindo função civil, né? Então, o cabo e o soldado, né, o sargento e o cabo, sei lá, que iam fechar o STF, parece que foram lá da Ordem Unida e ensinar aos nossos generais o chamado pundonor militar, porque eles pouco estão expressando o que seriam os valores e missões das Forças Armadas que estão na página, né, das Forças Armadas brasileiras, que são forças em defesa da Constituição e dos direitos, ou seja, da democracia. Correto? Então, ali você observa que eles estão olhando para o além, para eles tanto faz como tanto fez, estão ali defendendo os seus interesses, correto? Na sua vontade de poder, né? Representando, né, corporações, como eu falei, e menos da sociedade. Outro ponto interessante é que a autoridade, aqui no Brasil, a pessoa vai virando autoridade, vai ficando nervosinha, vai ficando preocupada, vai ficando irritada demais, como se a autoridade aqui não tivesse sobre ela controle e regulação social. Quer dizer, você vira autoridade para não dar satisfação a ninguém, não ser cobrado por ninguém. Então, já percebeu
que é, fulano, o STF vai ou não vai soltar Lula, por exemplo. Reúne um bando de general que ficam todos à beira de um ataque de nervos. Né? Parece o filme do Almodóvar. Fica todo mundo nervoso, o tempo todo mundo nervoso, demandando uma autoridade autoritária. Autoridade no Brasil é essa, que nada faz, né? Mas que está sempre, né, a 1 minuto de ser contrariada. Ora, isso nada mais é do que um apetite autoritário, que suprime mediações, suprime o diálogo com a sociedade, não é mesmo? E a carta do Heleno, do tio Heleno, expressa isso. Curiosamente, na reunião, o presidente, né, detona com as estruturas as quais ele, de uma certa maneira, rege ali, que é a BIM, né, no Gabinete de Segurança Institucional, né, chamando as inteligências que o país produz para ele de inteligências insatisfatórias, inadequadas para atender os interesses particulares do presidente. E nada também acontece, quer dizer, eles estão sempre nervosos para fora, nervosos contra a sociedade, contra as instituições, contra o Estado. Para fechar aqui a minha conclusão, eu diria o seguinte, olha a mentalidade que funciona ali. Ali a mentalidade é o seguinte, o Estado é sempre ruim, o governo é coisa mal, é do mal, o meu governo é do mal, eu sou puro e melhor como presidente, e a coisa para resolver é o mercado. Então essa é a mentalidade que está ali, e essa mentalidade autoritária, ela só faz sentido se a gente ficar ameaçando permanentemente. Isso parece que não é só um hábito do presidente, parece ser ali dos baba-ovos de um lado, né, e do pessoal da Ordem Unida do outro. É preciso reeducar essa gente no espírito republicano e democrático, fazendo uso dos dispositivos que temos para mantê-los no cercadinho onde eles têm que estar, cumprindo as funções públicas de administrar o país. Seria bom, eu acho até que o presidente desistiu da reunião, porque aquilo nunca foi reunião de trabalho. Às vezes que eu estive em Brasília, eu nunca vi coisa próxima ou parecida com isso, correto? Né? De ataques direto aos ritos da presidência da República, a postura. Imagina aqueles garçons que estavam servindo, a vergonha que não dá, o presidente se reunindo e todos ali achando ótimo, né, aquele modo de condução das questões nacionais do país. E o Covid, né, passou longe da conversa. Certo? Até porque morrer com a gripezinha é falta de higiene, não é mesmo? Falta de cuidado individual. Quer dizer, parece que o Estado nada tem a ver com isso. Né? Nem, né? Correto? Então, olha como é grave. Como aquilo é grave. E essa ameaça nada mais expressa os blefes e espasmos, né, de quem não está acostumado a fazer a política no sentido bonito da palavra, e sim ou obedecer, baixando a cabeça para o mais forte, sendo subserviente, que é o que eles fazem, viram todos poodles diante dos Estados Unidos e quer brincar de onça no nosso quintal. Tem que lembrar que o quintal é nosso e que a espada que ele um dia segurou, com esta carta patética, também nos pertence. E é isso que parece que nós temos que ficar lembrando o tempo inteiro, e isso é mais que nota de repúdio. Né? Isso é instá-los a responder publicamente, correto? Por arroubos de poder, por mau uso no exercício do poder. Né? O poder não é deles, o poder é nosso, da sociedade e da estrutura do Estado. Agora a gente vai chamar a participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Jaqueline. Bom dia. Bom dia. Jaqueline, bom, vamos falar aqui sobre, pegando esse gancho, né, da Covid que você acabou de falar, a gente teve em uma semana, na semana passada, 2 mortes de jovens, né, que foram essas mortes noticiadas do João Pedro e do João Vitor antes, do João Pedro, inclusive, na casa, segundo informações, tem 72 tiros, marcas de tiros na casa, né, impressionante. E, inclusive, segundo o aplicativo Fogo Cruzado, nós tivemos aí praticamente 25 mortes, né? Inclusive nesse período, né, da Covid, e 12 foram alvejados em situação, né, com presença de agentes de segurança, e 5 morreram. E, inclusive, são 992 tiroteios perto de unidades de saúde em 2 meses. Esse quadro é bastante alarmante. O governador Witzel determinou, né, depois de algumas mortes, depois de 4 mortes, né, que ele determinou que os policiais evitassem operações durante ações sociais e serviços humanitários, porque aí, inclusive a morte de João Pedro foi durante a distribuição de cestas básicas. Como é que você também analisa, né, esse quadro de violência bastante acirrada nesse período
de Covid, né? Enfim, é dramático também a situação nesse campo, né, Jaqueline? Sim, olha, a primeira coisa que nós temos que lembrar que a realidade de uma crise sanitária, ela impõe uma necessidade de controle e vigilância, né? Toda forma de vigilância é uma expressão de controle, né? Para que a gente consiga superar, né, esse problema. Então, esse seria um momento, vamos pensar idealmente, a situação da crise sanitária no Brasil e no Rio de Janeiro seria um momento das polícias voltarem a fazer policiamento e não brincarem de tiro, porrada e bomba, de síndrome do cabrito, sobe e desce morro. Correto? Então, esse é o primeiro ponto, né? Por quê? Porque nesse momento em que a polícia pode resgatar a sua identidade primeira de servir e proteger e parar de brincar de uma falsa guerra. Então, a minha pergunta sobre isso é o seguinte: ora, não só no Brasil estão crescendo, voltou a crescer os homicídios durante a pandemia, como no Rio de Janeiro, né, as operações policiais feitas cada um a seu modo, sem um planejamento articulado com o Estado-Maior, correto? Então, o que nós assistimos é uma autonomização predatória do poder de polícia ali na esquina com o guarda da esquina, né? E o que isso parece soar? Isso parece indicar, né, que a economia política do crime não pode parar. A milícia não pode parar de arrecadar com o comércio fechado, não é mesmo? Até porque estamos em ano eleitoral e o caixa 2 de campanha é feito com recursos do crime, em boa medida, certo? No Rio de Janeiro, e não é de agora, tá certo? Então, olha bem, enquanto nós, a sociedade, enquanto as comunidades populares estamos vivendo dramaticamente o risco, né, o risco de morrer e o risco de perder o emprego ao mesmo tempo, sobretudo as comunidades populares, esses atores segmentos veem isso como uma oportunidade macabra de produzir monopólios e quase monopólios ilegais, né, no controle territorial. Isto é muito sério, né? Isto é muito sério. Eu não vou comentar em si o resultado dessas operações, porque essa operação em si ela é inadequada, né? 70 tiros demonstra baixa qualidade tática, péssimo juízo estratégico. Então, do ponto de vista técnico, ela não se sustenta. Do ponto de vista da doutrina policial, do uso qualificado e comedido da força, essa operação é um desastre por si mesma, porque ela não produziu segurança, ela não produziu ou sustentou ordem, ela maximizou insegurança, incerteza e risco com resultado morte. Entendeu? Com resultado morte. Não há nenhuma doutrina de operação especial de polícia, de SWAT ou em qualquer lugar do mundo que sustente esse resultado patético, que não seja a síndrome do peito de pombo, né? Do cara da autoridade da esquina, que acha que pode fazer e acontecer também sem amarras e sem controle. Bom, isso se dá e foi estimulado por um garoto propaganda, que é o Witzel. Ele começa o governo dele dizendo que a polícia está liberada para dar tiro na cabecinha. Correto? Então, nós tivemos incremento de operações, né, operações, né, absolutamente inadequadas, incompetentes, mal desenhadas, que atendem muito mais a interesses particulares nas disputas nos territórios, do controle do domínio armado, né, nos territórios do Rio de Janeiro, do que uma política de segurança. A política de segurança no Rio de Janeiro, há muito tempo, foi privatizada de maneira ilegal, né, e tem sido controlada por domínios armados, seja as facções ligadas ao tráfico, seja a milícia, que hoje tem mais de 40% no controle territorial. Portanto, nós temos no Rio a polícia do bem tentando disputar e vencer com a polícia dos bens, aquela que arrecada, que mata. E a morte, a ameaça é uma moeda de troca, correto? Então, do ponto de vista da guerra contra o crime e da lucratividade criminosa e ilegal desta guerra, essas operações têm sido um sucesso, porque elas maximizam medo, maximizam insegurança, elas são uma publicidade macabra, um marketing do terror para realimentar essa economia milionária de extorsão, né, das comunidades populares do Rio de Janeiro. Certo? Então, ali se administra gás, se administra luz, os serviços essenciais são terceirizados para o crime e o Estado funciona como uma agência reguladora, né, como uma espécie de grande imobiliária, né, distribuindo alvarás para os grupos armados, né? E isso, o governador é parte dessa responsabilidade, porque na Constituição ele é o comandante em chefe da polícia. A primeira coisa que ele fez foi pegar um gatinho e transformar em onça. Agora, quando ele mete a mão, a onça come o braço dele. Não foi por falta de aviso. Eu avisei que fazer bravatas eleitorais como forma de governo é mostrar que ele está algemado e que alguém sentou na cadeira dele para governar. Se autonomizou o poder de polícia do governante,
né? A espada não pode ela mesma definir a intensidade e profundidade do seu corte. Se um governo durasse só 3 dias, você pode brincar de frases de efeito, de ser político lacrador, correto? Né? Político que passa, né? Passa régua no YouTube, no Twitter. Mas o governo dura 4 anos. Então, o que ele fez foi tirar as instâncias de mediação, destruindo a Secretaria de Segurança, e não ter política, rebaixar a política de segurança à rotina policial, a uma sucessão de táticas. Sucessão de táticas sem uma articulação estratégica sobre a forma de uma política de policiamento está atendendo a interesses particularistas, interesses milicianos. Correto? A gente faz operação para lá e para cá para limpar terreno, para pôr o traficante de estimação, para trocar o milícia, né, para ampliar território de milícia. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave, né, porque mesmo os policiais estão sendo usados de trouxas. Muitos deles estão sendo feitos de bobos, vão lá na operação achando que estão combatendo o crime e, no fundo, as suas práticas acabam estando a serviço do reforço do monopólio criminoso que vem de dentro do Estado. Jaqueline, a gente tem ainda, infelizmente, 1 minuto só. Tem uma imagem que eu queria repercutir contigo, que são policiais militares que estavam na Avenida Paulista nesse domingo. Eu vou pedir para o nosso técnico colocar a imagem, onde eles batem continência, inclusive, para uma carreata que estava acontecendo pró-Bolsonaro. Enquanto você vai falando, as pessoas que têm oportunidade de ver o vídeo pela TVT e pelo YouTube vão continuar aqui percebendo o que a gente está falando. Tem pessoas aqui com bandeira brasileira, pró-Bolsonaro. E, enfim, isso é grave, na sua opinião? Porque, na realidade, a Polícia Militar disse, em nota, que se referia à morte de um policial no sábado, e que por isso eles estavam fazendo na cidade, batendo continência, enfim, mas justamente nesse ato pró-Bolsonaro é que é de estranhar, né? Em contrapartida, em Porto Alegre, a gente teve, inclusive a gente tem imagem também, onde pessoas conseguiram fazer com que as pessoas que estavam pró-Bolsonaro pudessem recuar. E a gente está vendo também a imagem, né, dessas pessoas que conseguiram fazer com que bolsonaristas, né, recuassem nessa carreata. Como é que você está vendo também essas manifestações e também sobre esse posicionamento também de policiais aqui em São Paulo? Bom, a primeira coisa, vamos aos policiais. Cabe à Polícia Militar explicar o sentido desse comportamento enquanto instituição. Correto? Por quê? Porque a Polícia Militar tem dentro dela um regulamento disciplinar. E se eles estavam ali rendendo homenagens ou batendo continência para um determinado protesto, né, uma determinada manifestação, eles estão partidarizando, o que evidentemente faz com que aqueles policiais que tiveram essa conduta possam responder disciplinarmente pelo seu código interno, tá? Seu código de conduta interno, porque a polícia não pode ter partido. Na medida em que ela tem partido, ela rompe com a sua razão de ser, né? Ela deixa de ser, né, um meio de força para sustentar direitos e administrar pacificamente conflitos, né, para ser, digamos, uma milícia, né, de tal ou qual grupo, não importa qual. Então, o papel da polícia é garantir que as manifestações ocorram de forma pacífica e tranquila, seja elas com o pessoal do verde e amarelo, seja ela com o pessoal do azul, seja ela com o pessoal do vermelho. Correto? O que importa é que nessas manifestações você não atente, né, contra tudo aquilo que está na Constituição, porque aí é crime. Então, se dentro de uma manifestação você tiver comportamentos violentos ou que insultem, né, ou que estimulem a violência, ou que pregam a violação, né, dos artigos da Constituição, a polícia vai ter que agir ali, porque ali se trata de uma violação. Mas ela não tem como impedir ou aderir. Porque na medida em que ela aderir, ela toma partido. Ao tomar partido, ela está agindo como capanga e não como uma organização de força profissional, razão de ser da polícia. A polícia foi inventada pelos defensores dos direitos civis, para ser exatamente essa terceira parte a mediar os conflitos entre eu e os outros entre nós. Correto? Da mesma maneira, lá no Rio Grande do Sul, que se observou foi uma resistência a determinadas manifestações fascistas. Ali também seria necessário a polícia para garantir as formas de expressão sem violação de direitos. É muito claro que a gente tem que compreender que liberdade no Brasil, liberdade de expressão, não é libertinagem. Você não pode, diante da liberdade de expressão garantida pela Constituição, a liberdade de opinião, defender
né, contra a sua própria liberdade, que é a imposição de práticas fascistas, de valores fascistas, correto? Então há que ter limite nessa tolerância. Tá certo, desculpa só te interromper, que a gente já está no final aqui do jornal. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você, Eu que agradeço. Tá, um abraço para vocês Muniz, e até a próxima. Política. Ó, até a próxima eu vou passar um batom para parecer bonita, assim igual você. Tá bom, Jaqueline, um beijo, até mais. Falamos aqui com a cientista política, antropóloga Jaqueline Muniz. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.